Você já percebeu como o mundo exige respostas o tempo todo? Como se o silêncio fosse um erro, como se não reagir fosse sinal de fraqueza. Mas os estoicos sabiam algo que atravessou séculos e ainda hoje incomoda. Nem toda pergunta merece resposta, e nem toda resposta precisa ser dita. Antes de continuar, se você busca clareza mental, domínio emocional e uma filosofia prática para viver com mais firmeza interior, inscreva-se agora no canal Racional Estoico. Aqui, não falamos de motivação passageira, mas de autogoverno, lucidez e força silenciosa. Marco Aurélio escreveu que temos poder sobre a nossa mente, não sobre os acontecimentos externos. Mas poucos percebem que esse poder começa em decisões pequenas e invisíveis, como escolher quando falar e quando se calar. A maioria das pessoas não perde a paz por grandes tragédias. Perde por conversas, por provocações disfarçadas de preocupação, por perguntas feitas não para compreender, mas para provocar reação. Durante muito tempo, eu também acreditei que precisava responder tudo, que precisava me explicar, que precisava justificar minhas escolhas para não parecer fraco ou indiferente. Com o tempo, aprendi algo desconfortável, porém libertador. Quem exige explicações constantes raramente busca entendimento, busca controle. Sêneca dizia que o homem sábio vive em acordo consigo mesmo. E quem vive em acordo consigo mesmo não precisa convencer ninguém. Hoje, vou te conduzir por reflexões que os estoicos aplicavam no dia a dia, muito além dos livros. Não são regras rígidas, mas princípios. Princípios que protegem sua paz em um mundo que lucra com sua reação. Existem perguntas que não querem respostas. Querem acesso ao seu estado emocional. Querem testar seus limites. Querem medir quanto da sua tranquilidade pode ser arrancada com poucas palavras. O estoico não ignora essas perguntas por medo. Ele as reconhece pelo que são e escolhe não entrar no jogo. A primeira armadilha costuma aparecer quando você começa a mudar. Por que você está diferente? Essa pergunta parece simples, quase carinhosa, mas carrega um julgamento silencioso. Ela surge quando você deixa de ser previsível, quando para de reagir como antes, quando começa a se preservar. Muitas vezes não é curiosidade, é desconforto. Quando eu comecei a impor limites, ouvi isso com frequência. Quando parei de compartilhar tudo da minha vida, ouvi ainda mais. No início, eu explicava, falava sobre amadurecimento, fases, prioridades. Mas percebi algo importante. Nenhuma explicação era suficiente, porque o problema nunca foi a mudança. Foi o fato de eu não ser mais acessível como antes. Epicteto ensina que devemos nos preocupar mais em viver corretamente do que em sermos compreendidos. Quem exige que você permaneça igual não está interessado no seu crescimento, mas na própria comodidade. O sábio entende que mudar em silêncio é mais seguro do que evoluir pedindo permissão. Hoje, quando alguém me pergunta por que estou diferente, respondo com serenidade. Estou mais consciente das minhas escolhas. Nada mais. Nenhuma defesa. Nenhuma justificativa. Quem respeita, aceita. Quem insiste, revela a verdadeira intenção. A segunda armadilha é ainda mais sutil. Você sempre foi assim? Essa pergunta tenta te aprisionar ao passado. Ela sugere que mudar é incoerência, que crescer é falsidade, que evoluir é trair quem você era. É como se dissessem, volte a ser quem você era, porque essa versão nova me incomoda. Já ouvi isso quando comecei a dizer não, quando deixei de aceitar convites que não faziam mais sentido, quando parei de rir de coisas que já não combinavam comigo. Se você responde tentando justificar sua trajetória, entrega o controle da narrativa. Coloca sua evolução nas mãos de quem não participou do seu processo,
Marco Aurélio escreveu que ninguém impede você de viver conforme sua própria natureza. E a natureza humana é mudança. O estoico não pede desculpas por crescer. Ele cresce. Às vezes, a resposta mais sábia é apenas o silêncio tranquilo. Outras vezes, uma frase curta e firme. As pessoas mudam. Nada mais. Quem entende, respeita. Quem não entende, expõe os próprios limites. Há também aqueles que se incomodam não com o que você diz, mas com o que você deixou de dizer. Com a sua ausência de reação. Por que você não reage? Essa pergunta vem de quem vive no conflito, de quem confunde intensidade com verdade, de quem só se sente vivo quando há tensão. Quando você não reage, quebra expectativas. Quando não se ofende, desmonta o roteiro. Quando não levanta a voz, assume o controle da situação. No passado, eu acreditava que reagir era sinal de força. Achava que precisava responder rápido, mostrar presença, impor respeito. Mas o estoicismo me ensinou algo mais profundo. A reação é o território preferido de quem quer te dominar. Sêneca dizia que nenhuma vitória externa compensa a perda da tranquilidade interior. O manipulador quer sua reação porque ela o alimenta. Hoje, quando me perguntam por que não reajo, eu reflito. Reagir a quê? A palavras vazias? A provocações que não constroem nada? O silêncio, nesse momento, não é omissão. É soberania. E é aqui que muitos se confundem. Acham que o estoico se cala por medo. Mas o silêncio estoico nasce da escolha consciente, não da submissão. Quando você reage a tudo, qualquer um pode te controlar. Quando você escolhe quando reagir, recupera o governo de si mesmo. E isso muda tudo. Existe uma armadilha ainda mais silenciosa, usada quando o outro percebe que já não consegue mais te provocar facilmente. Você não vai dizer nada. Essa pergunta não é um convite ao diálogo. É uma tentativa de te puxar para um território que você já decidiu abandonar. Ela aparece em fofocas, em discussões inúteis, em julgamentos coletivos. Surge quando alguém se incomoda com o seu silêncio porque ele não pode ser usado contra você. Quando você fala, se envolve. Quando se envolve, se desgasta. Quando se desgasta, perde energia vital. Epicteto alertava que devemos ser vigilantes não apenas com nossas ações, mas com aquilo que permitimos ocupar a nossa mente. Nem tudo merece sua atenção, nem tudo merece sua voz. No passado, eu quebrava o silêncio para evitar parecer indiferente. Hoje, entendo que não dizer nada, em muitos casos, é um ato de respeito consigo mesmo. O estoico sabe que preservar a paz não é covardia. É estratégia. Há também uma pergunta que tenta transformar qualquer situação em disputa. Você acha que está certo? Essa pergunta carrega um desafio oculto. Ela transforma conversas em arenas, como se a vida fosse um tribunal e alguém sempre precisasse vencer. Mas o sábio não vive para estar certo, vive para estar em paz. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se tornar semelhante àquele que te provoca. Quem precisa vencer discussões ainda não aprendeu a vencer a si mesmo. Quando alguém te pergunta isso, raramente quer a verdade, quer confronto, quer superioridade momentânea. Às vezes, a resposta mais sábia é curta. Talvez. E seguir adiante, porque não entrar na disputa já é uma vitória. Existe ainda uma última armadilha, talvez a mais perigosa, porque se apresenta como honestidade. Posso te falar uma coisa sem você se ofender? Essa pergunta raramente precede algo construtivo. Ela vem como um aviso, não como cuidado. É um teste para medir o quanto de desrespeito você tolera. No passado, eu respondia que sim. Achava que isso demonstrava maturidade. Quase sempre me arrependia. Epicteto dizia que se você quer ser invencível, não lute batalhas que não dizem respeito à sua dignidade.
Quando alguém pede permissão para te ofender, já sabe que vai ultrapassar um limite. Hoje, quando escuto essa pergunta, respondo com calma. Depende do que você vai dizer. Ou então, se você acha que posso me ofender, talvez devesse repensar suas palavras. Essas respostas devolvem a responsabilidade ao outro. E na maioria das vezes, o silêncio vem logo depois. Porque quem realmente tem algo valioso a dizer, não precisa de aviso prévio. Fala com respeito. Não testa limites. O estoicismo não ensina o silêncio do medo. Ensina o silêncio da consciência desperta. Você não precisa responder tudo. Não precisa se explicar para todos. Não precisa provar nada. Cada vez que você escolhe não reagir, fortalece seu caráter. Cada vez que preserva sua paz, amplia sua liberdade. Sêneca escreveu que uma mente tranquila é uma fortaleza impossível de ser invadida. E essa fortaleza não se constrói com argumentos, mas com discernimento. Haverá sempre pessoas tentando te puxar para jogos emocionais. Perguntas feitas para desestabilizar. Conversas criadas para te provocar. Mas você não é obrigado a jogar todos os jogos que colocam diante de você. A verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas. Está em reconhecer quais perguntas não merecem resposta. Quando você se cala por consciência, não está fugindo, está escolhendo. Quando preserva sua serenidade, não está perdendo, está vencendo. Marco Aurélio escreveu que o homem mais poderoso é aquele que governa a si mesmo. E quem governa a si mesmo não pode ser dominado por palavras, provocações ou julgamentos externos. O silêncio do sábio não é vazio, é cheio de domínio. E quanto mais você aprende a escolher quando falar, mais livre você se torna. Porque no fim, quem controla suas reações, controla a própria vida.